Fala galera, sejam bem-vindos ao Laboratório Químico. Eu sou o Juliano Pazello, estudante de Engenharia Química da PUC-PR e hoje está começando a segunda edição do quadro Bruxaria e Química. Esse vídeo é a continuação da primeira parte da semana passada, então se você chegou aqui de paraquedas, clica no link aqui no card, assiste a primeira parte e depois volta para assistir a parte 2. No vídeo anterior, eu dei uma grande resumida na caça às bruxas, para contextualizar esse vídeo dessa semana. Porém, muitos de vocês mandaram mensagens para mim dizendo que gostaram do vídeo, só que gostariam que eu tivesse me aprofundado mais no tema. Que eu tivesse falado sobre Joana d'Arc, sobre as bruxas de Salem e assim vai. Só que como eu falei, o vídeo da semana passada serviu só para contextualizar o vídeo dessa semana. O foco do canal é principalmente a química e como ela está presente no nosso dia a dia. E para isso, a gente precisa entender o mundo em que vivemos e como ele evoluiu. Logo, eu preciso contextualizar os meus vídeos para estabelecer a relação de causa e consequência. É quase impossível saber todas as moléculas e substâncias que influenciavam alguém ser chamado de bruxa ou não. Todavia, conseguimos listar algumas dessas moléculas mágicas. A planta dedaleira, também conhecida como campainha, tem a sua coloração roxa, mais para o rosa, e seu extrato vem sendo usado há muito tempo no tratamento de problemas cardíacos, pois no seu extrato encontra-se uma grande concentração de glicosídeos cardíacos, que é um grupo de substâncias que tem um grande efeito no nosso coração. Eles diminuem e regularizam o ritmo cardíaco e fortalecem o batimento do nosso coração. Mesmo o extrato de dedaleira sendo usado há muito tempo pelas famigeradas bruxas do século XV, foi só em 1795 que o médico britânico William Withering usou o extrato de dedaleira para tratar os seus pacientes que tinham problemas cardíacos. Até hoje, a dedaleira continua sendo a fonte principal natural de glicosídeos cardíacos. Porém, essas substâncias são encontradas em certos grupos de plantas específicos, como o grupo do lírio e do ranúnculo. Só que eles são encontrados em quantidades muito menores do que na dedaleira. Um exemplar desse grupo de substâncias é a digoxina, que é um remédio muito usado ao redor do mundo para curar doenças cardíacas. Moléculas muito parecidas com os glicosídeos cardíacos podem ser encontrados em animais, mais especificamente em anfíbios. Essas moléculas, que são encontradas principalmente em sapos, não são exatamente glicosídeos cardíacos, mas são muito próximos em estrutura. Só que essa mínima mudança de estrutura faz com que ele não seja benéfico para o coração, mas sim letal, um veneno natural. Não é à toa que antigamente eles usavam extrato de rã e sapo para molhar as flechas e envenenar o inimigo. Muitas dessas supostas bruxas usavam essas substâncias tóxicas e sempre tinham em seu armazém partes de sapos. Daí a fama de bruxas com pernas de sapos. A bufotoxina é o componente ativo mais venenoso do sapo comum europeu e era usado como veneno na época. Bem, falando em bruxas, a gente não pode deixar de esquecer o famoso voo na vassoura. Eu não sei você, mas eu nunca vi ninguém voando em vassouras. Agora, imagine você prestes a ser torturado e sendo acusado de bruxaria. Não importa o que você falasse, você ia ser torturado e condenado. Então, era normal que antes da tortura, as pessoas confessassem para que não precisassem passar pela tortura. O mais louco é que algumas realmente acreditavam que podiam voar em vassouras. E isso talvez seja a responsabilidade de um outro grupo de moléculas daquela época, os alcaloides. Eu já falei de um alcaloide aqui no canal, a capsaicina. Então se você não viu esse vídeo ainda da pimenta, depois que acabar essa parte 2 das bruxarias, é só clicar aqui no card, vai ter o link do vídeo, você corre lá e assiste, ok? Alcaloide é o nome dado a um grupo de moléculas cujas estruturas se assemelham muito. Elas são naturais, derivadas de plantas, e possuem um grande impacto no nosso corpo, principalmente no sistema nervoso, sendo consideradas tóxicas se ingeridas em grandes quantidades. Alcaloides
são usados como remédios há muito tempo e hoje são das principais bases para os analgésicos modernos. Esse grupo de molécula é considerado o sistema de defesa, sistema de proteção das plantas, já que as plantas, quando vem um predador, elas não podem se esconder ou simplesmente fugir. Então, elas desenvolvem essas substâncias tóxicas e que ardem para que os predadores fujam. Os alcaloides são pesticidas, fungicidas e inseticidas naturais e que em pequenas quantidades fazem muito bem para o nosso organismo. Só que se ingeridos em grandes quantidades, eles podem levar à morte do indivíduo. Certas plantas eram usadas nos famosos voos nas vassouras das bruxas. Em específico, o extrato de 3 delas: a mandrágora, a beladona e o meimendro. A mandrágora é considerada mística, pois muitos boatos rondam essa planta original do Mediterrâneo. Muitos falam que quando ela é retirada da terra, ela emite um som ensurdecedor, e a forma humanoide das suas raízes pode até amedrontar quem a desconhece. Porém, o seu extrato vem sendo usado como estimulante sexual e soporífico. A beladona é uma planta que tem origem na Itália. O seu extrato era usado para pingar nos olhos das mulheres, fazendo com que a pupila dilatasse. Isso, para a época, era considerado belo, logo beladona, bela mulher. Com uma gota, a sua pupila pode dilatar. Porém, em quantidades maiores, o extrato de beladona pode levar a um sono profundo, semelhante a um coma. A terceira planta é o meimendro, que era usado como analgésico natural naquela época, sendo um soporífico igual à mandrágora e possivelmente um veneno. Mas o que o extrato dessas 3 plantas tem em comum? Iosiamina e iosina, 2 alcaloides presentes em grandes quantidades no extrato dessas 3 plantas. Iosiamina é usada em tratamentos oftalmológicos para a dilatação natural da pupila. Porém, ao ingerir grandes quantidades desse composto, é possível que a pessoa seja levada ao delírio e que cause grandes alucinações. A iosina faz com que os músculos fiquem relaxados, a sua visão fique embaçada e você fique bem grogue. Então imagine passar o extrato dessas 3 plantas na pele, onde os vasos sanguíneos são bem pequenos e a absorção é melhor. Assim, qualquer um imaginaria que estaria voando. Relatos da época confirmam que esses extratos eram passados nas vassouras e nas genitais das pessoas que acreditavam que estavam voando para Sabás, mas que na verdade poderia ser só o resultado de alucinógenos. Não é difícil imaginar que as pessoas usavam alucinógenos para fugir da realidade árdua que eles viviam. Afinal, eles estavam sendo perseguidos, caçados e acusados de bruxaria e a morte era iminente. Então, por que não se drogar para realizar as suas fantasias sexuais e acordar em segurança na cama? Só que assim, o uso a longo prazo dessas 2 substâncias pode levar à morte. Bem, o vídeo de hoje foi isso. Eu certamente trarei novas edições para esse quadro, pois eu tenho várias substâncias a mais para adicionar nessa lista. Eu escolhi só falar sobre os glicosídeos cardíacos e os alcaloides para não deixar o vídeo tão cheio de informação e pesado para você que está assistindo. Então, se você curtiu, já deixa o like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito. E se você tem alguma ideia de assunto ou até mesmo uma pergunta para fazer aqui no canal, é só deixar aqui nos comentários que eu leio tudo que vocês comentam. Até o próximo Laboratório Químico.